Bom dia, queridos alunos, bom dia, queridos professores. É uma satisfação enorme estar com vocês para mais essa jornada de hoje. Bom dia, Sâmia, bom dia, Micaele, Michele, bom dia, Guilherme, bom dia, Antônio, bom dia, Márcio Ricardo, bom dia a todos vocês, bom dia, Maria Cauane também. Nosso bom dia aí para a turma de São Pedro, que mais? Bom dia, Santo Antônio de Lisboa, Santo Antônio da Canabrava, bom dia a todos vocês, tá bom? Então, olha, se eu esqueci de dar o bom dia para alguém, cobre aí no chat, tá? Não deixe para depois, tá bom? Então, vamos lá, pessoal, é o seguinte, ó. Hoje nós vamos conversar um tema um pouquinho diferente. Vamos falar sobre agronegócio. Esse é o nosso tema de hoje. Olha aí. Nosso objeto de conhecimento, agronegócio, no nível local, regional e nacional. Então, nós vamos como objetivo, nós temos aí como objetivo aí, ó, reconhecer o agronegócio como uma atividade que se relaciona com as 4 áreas de conhecimento e compreender o agronegócio como fonte importante de renda a nível municipal, regional e nacional, ok? Então, tá aí o nosso objetivo. Agronegócio, no nível local, regional e nacional. Bom, o pessoal trouxe essa imagem aí ilustrativa para vocês, né? Porque para a gente poder destacar, né? Olha aí, ó, feijão, soja, milho, cacau, castanha, papel, leite, carne, lá com gado, frutas, verduras, legumes e tudo mais e tal, e muita coisa, não é isso? Muito, muito, muito. Vocês têm ideia do que é agronegócio? Vamos agitar esse chat aí, para a gente ver o que vocês têm ideia a respeito de agronegócio. Vamos lá? Vamos lá, Marcos Ricardo, Cauane, a turma aí do YouTube, as turmas aí também do canal do IPTV. Vamos colocando aí? Vamos agitar esse chat, pessoal, bastante. Coloca aí o que vocês entendem sobre agronegócio. Bom, enquanto vocês vão colocando aí, a gente vai conversar aqui com vocês um pouquinho sobre esse tema, né? Bom, seguinte, pessoal, precisamos conversar com vocês o seguinte, a atividade econômica, né? Normalmente é uma divisão tradicional da atividade econômica da seguinte forma, vamos entender essa divisão aqui da atividade econômica, né? Temos aí a divisão da atividade econômica em 3 setores, né? A atividade econômica dividida aí em três setores, né? Essa é uma divisão tradicional, tá? Temos aí o setor primário, o setor secundário e o setor terciário. Pessoal, o setor primário são aquelas atividades que estão mais ligadas, né, a produção de bens in natura ou pouco processados. Então, aqui está relacionado a bens in natura ou pouco processados e que utiliza grande quantidade do fator terra e trabalho. Essa é uma característica, né? Nesse setor, ou seja, o setor primário, originalmente encontram-se a agropecuária e a mineração. Originalmente começou aqui a agropecuária e a mineração. Então, temos aqui o setor primário. O outro setor é o setor secundário, que está relacionado aos processos produtivos, né, que utilizam os produtos que originaram
do setor primário para a elaboração de novos produtos, né? E aqui, pessoal, no setor secundário, como característica, nós temos aqui, ó, grande uso do fator capital. E também é aqui, ó, são atividades que processam ou reprocessam ou combinam produtos da economia primária. Em outras palavras, podemos dizer aqui, pessoal, a indústria. Assim, de uma maneira mais ampla. Marcos Ricardo, é isso aí, né? A agro é a atividade econômica do campo, né? A pecuária, entre outros. Bom, Marcos Ricardo, nós vamos aprimorar esse conhecimento aí, tá? Vamos aprimorar. Já o setor terciário refere-se ao conjunto de atividades na prestação de serviços. Então, essa aí, pessoal, é uma classificação tradicional, tá? Uma classificação tradicional, porque nós vamos ver que muitas dessas coisas aí evoluíram bastante, tá? Então, temos aqui setor primário, setor terciário, setor secundário e terciário. Vamos começar então a ver como é que essa classificação tem se modificado ao longo do tempo. Elas vêm se modificando bastante. Vamos conhecer um pouco mais a respeito, né? A primeira alteração que se teve, né? A primeira alteração que se teve foi a transferência da produção de minerais do setor primário para o setor secundário. Então, veja só, a mineração estava enquadrada tradicionalmente no setor primário, então ela passou para o setor secundário, considerando como parte da indústria. E também, como a mineração usa muito o fator capital, pessoal, quando a gente fala de fator capital aqui, não é dinheiro, tá? São máquinas, equipamentos, né? A mineração usa muito máquinas e equipamentos. Já uma segunda transformação ocorre com o reconhecimento de atividades como pertencentes ao setor primário ou ao setor ou setores primário, secundário ou terciário, porque mantém fortes relações de dependência entre elas. Então houve aí um novo reagrupamento de atividades. Então, pessoal, esse reagrupamento aqui, deu origem ao conceito de agronegócio. Então, agora nós podemos já ter uma ideia, né, de agronegócio, que é uma unidade agregativa. Aqui, pessoal, não é do ponto de vista da teoria econômica, né? Na teoria econômica se fala das categorias da firma, né? Categorias firmas, indústria, mercado, né? Aqui nós vamos estar tendo a ideia de que, para entender o agronegócio, nós teríamos aqui a teoria econômica aplicada ao agronegócio, a análise do agronegócio. Né? Então, já começamos a ter um entendimento de agronegócio, que é uma unidade agregativa. Tá bom? Vamos avançar um pouquinho mais. Para a gente começar, né? Vamos esmiuçar bastante agora para compreender bem esse conceito, né? Definição de agricultura e agropecuária. Pessoal, é o seguinte, a gente tem que fazer essas definições porque durante a nossa aula nós vamos fazer referência a alguns conceitos e esses conceitos
é preciso ter um entendimento mais sólido a respeito, né? A agricultura e agropecuária foram termos, né, que tradicionalmente vêm sendo utilizados, né, como sinônimos, né, no âmbito da economia brasileira. E tanto a agricultura como a agropecuária refere-se ao produtor, ao setor produtivo que é baseado na atividade rural. Então, aqui estava baseado na atividade rural. Se nós vamos consultar o dicionário, né, por exemplo, aí o dicionário Aurélio, nós vamos ter definições diferentes, né, desses termos. Bom, primeiro nós temos aí que a agricultura, né, é a arte de cultivar os campos, cultura da terra, lavoura, cultura e tal. Aí tá lá no Aurélio assim. A outra definição que tem lá no Aurélio, conjunto de operações que transformam o solo natural para a produção de vegetais úteis ao homem. Aqui, pessoal, essa definição aqui tá lá no Aurélio, né? Dicionário. Não, o pessoal chama de Aurelião também, né? Beleza? Então tá lá, dicionário. Então, nós precisamos avançar, porque nós vimos aí uma definição e agora vamos avançar também com a agropecuária, né? A agropecuária, lá no Aurélio, definido, né, como sendo a teoria e prática da agricultura e da pecuária e suas relações mútuas, né? Então aqui já é uma definição de agropecuária, né? Está relacionado tanto a agricultura e pecuária aí também. Nesse sentido, nós temos que a agricultura deveria ser apenas a produção vegetal e a agropecuária a produção animal e vegetal e animal. Veja, pessoal, que a agricultura ela está relacionada somente apenas, nas definições, apenas à produção vegetal. Já a agropecuária está relacionada à produção de vegetal e animal. Professor, mas a pecuária não é com animal? Mas como é que você produz lá o pasto? Né? O capim, então tem agricultura também, né? O uso cotidiano dos termos agricultura e agropecuária. Pessoal, é o seguinte, olha, não tem um consenso aí para se usar o termo agricultura, agropecuária, né? E tem aí muito utilizada aí no meio do governo federal também, mas certo que assim, a partir da década de 70, o IBGE tem feito o censo agropecuário, e antes, né, da década de 70 era apenas o censo agrícola. A partir de 2000, né, o Ministério da Agricultura e Pecuária, agora já chamando Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Veja que aqui agora, pessoal, já incluiu, o mapa já incluiu o abastecimento, né? E apenas agora, depois, nos anos 70, veja que era apenas, né, antes lá de 70, era Ministério da Agricultura só. Agora já está ampliado, porque aqui já foi incluído aqui, se antes era, né, só agricultura, agora era só agricultura, agora é agricultura, pecuária e abastecimento. Veja que aumentou mais duas áreas de conhecimento, né? A Confederação de Agricultura e Pecuária mantém-se a sigla, né, CNA, né, no nome, né, mas anteriormente era, mesmo tendo essas alterações todas, né, mantém ainda a mesma sigla, né?
Por fim, assim, a gente pode dizer que esses dois termos, tanto a agricultura como a agropecuária, opa, esse não, é o outro, né? Nós temos agricultura, agropecuária, tem sido muito utilizada aí como sinônimo, né? É, exceto aí no meio acadêmico, que entende bem quando os produtores utilizam como sinônimo, entende muito bem, né? Aqui, pessoal, destaquei para vocês a Exalc, que é a Escola Superior de Agricultura, né, Luiz de Queiroz, e ela vem dedicando a pesquisa agropecuária e não apenas o ensino de agricultura. Então, a Exalc, uma instituição de pesquisa e educação, agora ela tem, né, ela trabalha com agropecuária e agricultura. Embora o nome, né, seja Escola Superior de Agricultura, ela trabalha também com agropecuária. Beleza? Só para a gente ter essa ideia aí de como tem avançado esse termo. Nós vamos, assim, durante essa aula, nós vamos utilizar, né, dar uma preferência, né, para o uso do termo agropecuária para que a gente possa denominar o grupo de atividades que usam a terra como fator de produção, seja no plantio de culturas para a criação de animais ou plantio de floresta e aquicultura, né? E agricultura, né, nesse aspecto, passa a ser um subsetor, né, da agropecuária, e a pecuária é um subsetor da agricultura. Então, temos aqui dois subsetores. É como se a gente pegasse agora, juntando tudo, né, juntando tudo para que a gente pegar. O agro é de agricultura e o pecuária de pecuária. Juntamos os dois, né? E aí pegamos agora a agricultura e a pecuária junto. Mas, aí assim, professor, o senhor está falando muito aí não sei o quê, para separar, né? Entender bem isso, pessoal. Pessoal, é muito importante, né? É muito importante distinguir esses conceitos de agricultura, de pecuária. Bom, isso porque, pessoal, veja só, tanto a agricultura como a pecuária, elas têm desempenho e proporcionam impactos distintos na política econômica. Justamente a gente está fazendo esse entendimento para separar bem, justamente porque, olha aqui, nós temos desempenhos diferentes. Nós temos desempenhos diferentes e impactam de forma distinta a política econômica. Até porque, veja só, quando se sai linhas de crédito, aí sai linhas de crédito para financiamento da agricultura. Aí a política econômica está voltada para o plantio, para o cultivo da terra, somente para a agricultura. Não se fala, quando se trata lá de política, estabelecer linhas de crédito para a agricultura, então está relacionado aí para a plantio de milho, de soja, de feijão, frutas, verduras, tudo mais. Não se fala em criação. E quando se sai a política de incentivo para a pecuária, está se falando em créditos para a criação de animais. Beleza? Bom, toda essa distinção que a gente está fazendo justamente para que vocês possam entender depois, quando se ouvir falar da política econômica, vocês terem lá bem clara essa distinção. Olha, aqui a política econômica está focada para se desenvolver, e aí vocês vão ver lá para que é o foco. Então, podemos começar agora a ter uma definição de agronegócio. Veja só, pessoal, o nome agronegócio
foi uma forma de traduzir o termo agrobusiness, ao qual refere-se a um conjunto de atividades realizada pela agropecuária e pelos setores ou segmentos que lhe fornecem insumos e industrializam e distribuem os produtos agropecuários e agroindustrial. Bom, então, temos aqui a definição do conceito de agronegócio. O pessoal veja que agora, né? Olha aí, Marcos. Marcos Ricardo. Veja que agora esse conceito ele é mais amplo, né? Porque ele trata aqui de setores, né? De atividades agropecuárias. Então, se nós estamos falando de atividades agropecuária, o agro aqui está relacionado a agricultura e o pecuária, aqui já próprio nome diz, né? A pecuária, né? Mas não é só isso. Mas também há um destaque aqui para o fornecimento. Aqui nós estamos falando de fornecedores, né? Nós estamos falando de fornecedores de insumos, ou seja, quem é que produz lá adubos, alguns produtos que é utilizado para controle de pragas, doenças de plantas, vacinas e outros mais que são utilizados no processo de produção. Mas não é só isso agora. O agronegócio agora pressupõe também a inclusão da indústria. Mas está muito feio isso. Pressupõe também a participação da indústria. Olha aqui, ó, industrializam. Então pressupõe aqui a participação da... de novo, né? Participação da indústria, né? Pronto, agora mais ou menos, né? Participação daí da indústria. Aqui. Mas não é só isso também. Não é só isso. Não é só isso. Os produtos são produzidos lá, vamos supor lá, o leite, o arroz, o feijão. Vamos pegar o caso do leite, porque você tem lá a produção do leite. E esse leite passa por um processo de industrialização, que produz lá manteigas, queijo e tudo mais. Mas aí ele está lá ainda no meio rural. Mas aqui, ó, o agronegócio fala-se também em distribuição. Então aqui é colocação no mercado, né? Agora esse produto chega ao mercado para chegar até a mão do consumidor. Professor, o negócio agora ficou mais amplo, né? Ficou muito amplo mesmo, né? E assim nós podemos dizer, né, que como teve essa ampliação e esse conceito é bastante amplo, nós podemos dizer para vocês que o agronegócio é uma agregação de 4 atividades, dividida em 4 segmentos. Vamos dividir apenas em 4 segmentos para ficar mais fácil compreender. Então, vamos a fim, né? Coloquei aqui um esquema para vocês verem, né? Um esquema dos segmentos, né? Nós falamos aqui, segmento 1, 2, 3, 4, né? O segmento 1, nós estamos falando dos ofertantes ou fornecedores de insumos. Aqui vocês podem até completar aqui com o tema aqui, ó. Vamos
Vamos ver onde é que eu coloco isso aqui para não ficar tão feio para vocês, tá? Vamos colocar. Eu vou colocar aqui em cima, né? Ó. Fornecedores, né? Então aqui nós estamos falando ofertantes de insumos para agropecuária. Nós estamos falando de fornecedores. Fornecedores de quê? De vacina, adubo, medicamentos e outros mais que são utilizados lá na atividade agropecuária. O segmento 2, nós temos a agropecuária propriamente dita. Então aqui nós temos a própria agricultura e temos a pecuária. Bom, eu estou fazendo essa separação, pessoal, né, para ficar mais claro para vocês agora que o segmento 2 trata de agricultura e pecuária, mas do ponto de vista didático, porque o entendimento aqui é para a gente estar separando justamente para que a gente possa ter depois, facilitar a análise do impacto que tem das políticas econômicas. Mas veja só, nós produzimos lá no campo mandioca, nós produzimos lá no campo leite. Então aqui, nós estamos colocando aqui, vamos colocar esses produtos aqui para ficar melhor? Então aqui nós estamos falando que isso aqui se produz leite, vamos botar aqui mandioca, né? Pessoal, estou colocando um produto para ficar mais fácil para vocês, né? E aqui, quando nós vamos aqui para a indústria, a agroindústria, e aí esses produtos aqui vão ser transformados em farinha e queijo. Aí já é o processo de industrialização. Aí tem iogurte, tem uma série de outros produtos também, tá, pessoal? Aqui é só exemplificando do ponto de vista didático, tá bom? Mas só que isso aí, a agroindústria, na sua maioria, né, ela tá lá no campo, não tá? Tá lá no campo. Só que aqui, pessoal, agora nós precisamos saber que esse produto aqui, ele precisa chegar ao consumidor. E para que ele chegue no consumidor, tem um processo de distribuição, né? Então vamos colocar aqui em cima, que a ideia aqui é que esse produto chegue ao consumidor, ou seja, o cliente, né? Então a ideia dessa distribuição é que esse produto chegue lá. E aí nós vamos ter os mercados, supermercados, atacadistas, tudo aí vai estar no meio. Professor, então o senhor está dizendo que o mercadinho aqui do bairro, da cidade que eu moro aqui, né, ele comercializa lá frango congelado, essas coisas, ele está incluído no agronegócio? Quando ele está tratando da distribuição e comercialização do frango, sim. Mas se ele estiver comercializando, a parte dele que está comercializando, por exemplo, sabão, aí ele não está no agronegócio. Mas quando ele está comercializando lá o arroz, o feijão, aí ele está fazendo parte do agronegócio. Tá? Então vamos avançar um pouquinho mais para a gente poder entender um pouquinho mais esses 4 segmentos. Vamos ver aqui. Ofertantes, né? Ofertantes de insumos para a agropecuária. Vamos chamar aqui, novamente, aquele termo que a gente colocou aqui para vocês. Que vocês já conhecem mais, né? Fornecedores, né? Ofertantes de insumos para a agropecuária, ou seja, os fornecedores, né?
Alguns autores, né, têm chamado esse segmento, né, como a atividade que vem antes da porteira, ou também de indústria para a agricultura. Pessoal, antes da porteira, porque se considera a entrada na propriedade rural uma denominação que se chama de porteira, né? É como se fosse um portão grandão, né? E aí na propriedade rural chama de porteira, né? Professor, mas aqui na minha cidade não usa aquela que a gente vê na televisão, não. A gente coloca aquela com 3 arames e pega lá, amarra num pedaço de pau, né? E aí vamos dizer assim, vocês entendam que essa também, a que é dita tronqueira, tem esse sentido aqui também de porteira. Então, são as atividades que ocorrem antes da porteira, ou seja, fora da propriedade rural, e também de indústria para a agricultura. São as duas denominações que citaram, né? Esse antes da porteira, nós estamos dizendo que está fora da propriedade. Aqui, pessoal, nesses segmentos nós vamos ter as indústrias que produzem insumos para agropecuária, como semente, defensivos, corretivos, fertilizantes, medicamentos, maquinários, trator, arado, grade. E assim também os escritórios de planejamento e assessoria agronômica e florestal e laboratórios de análise de solo, criação de cortesias, entre outros, né? Veja que lá no segmento 1 não temos apenas indústria, mas também temos serviços. Olha aqui. Então aqui nós temos aqui nesse segmento 1, olha aqui, serviços. Laboratório de análise de solo é um tipo de serviço. Criação de cortesias também é serviços. Planejamento e assessoria agronômica e florestal também é serviços. E temos a parte da indústria mesmo, que produz sementes. A semente muitas das vezes é produzida na própria agricultura também, né? Exemplos de empresas desses segmentos. Nós temos a Bayer, a Syngenta, a John Deere. Temos aí o 30º Consultoria de Agricultura e Pecuária, Laboratório de Análise do Solo, e por aí vai, né? Muita coisa aí, né? Ok? Vamos ver aqui algumas fotos desses segmentos. Olha aí, pessoal, né? Aqui temos uma indústria de fertilizantes da Petrobras. Aqui nós temos uma imagem de um laboratório de análise de solo para ver se há necessidade de aplicar corretivos ou fertilizantes. E aqui uma imagem, né, de ração, né? E falamos de ração da produção aí de fabricação de ração. Aí não pegamos o processo produtivo, né? Nós já pegamos a foto aí já da parte já de embalagem da ração, né? Essa ração vai ser utilizada para alimentação animal. A análise do solo vai ser utilizado para ver se há necessidade de aplicação. E o fertilizante é utilizado para conforme as análises de solo. Beleza? Então vamos passar para o segundo segmento também. O segundo segmento, né, do agronegócio está relacionado, refere-se ao quê? A agropecuária, propriamente dita, que o IBGE define como um grupo de atividades que usam a terra como fator de produção, seja para o plantio de culturas, para a criação de animais, plantio de floresta, aquicultura, por exemplo. Então aqui nós temos aqui, o conceito de agropecuária também.
Nessa circunstância, nós temos aqui que a agricultura é um subsetor da agropecuária e a pecuária é outro subsetor da agropecuária. Então, nós temos dois subsetores aqui, que é a agricultura e a pecuária, todas elas, né, as duas como subsetor. É uma divisão, né? Seria uma divisão aí, duas partes. Então, tem as pessoas que dedicam praticamente somente à agricultura e outros dedicam praticamente à pecuária. Ou um misto. E isso é o que a gente diz no setor, né? O segmento do 2 do agronegócio, ele pode ser dividido aí, ó, em dois outros, ou seja, a agricultura e pecuária. Aqui nesse segmento, pessoal, nós vamos ter pessoas físicas como pessoas jurídicas, como produtores ou fazendeiros, como queiram. Então não podemos ter pessoa física como podemos ter pessoa jurídica. Professor, mas e o agricultor familiar? Ele se enquadra aqui também. Se enquadra. Ele não é um produtor de arroz, feijão, mandioca, tal, não sei o quê. Tomate, cria galinha, tal, se enquadra aqui. Aqui, pessoal, o agronegócio não se reporta ao tamanho da propriedade nem à quantidade que se produz, tá? Ele não se reporta a isso. O conceito aqui está relacionado especificamente à atividade. Vamos ver algumas fotos aí, ó. Olha aí, ó. Aqui, ó, corte de cana, ali criação de animais, né? Nós temos aí a pecuária bovina e do lado aí, né? Uma lavoura de cana passando pelo o corte aí a máquina cortadora de cana. Ok? Então, podemos conversar agora um pouquinho com vocês a respeito do terceiro segmento do agronegócio, que é a agroindústria. Bom, pessoal, quando nós falamos de agroindústria, nós podemos dizer que a agroindústria é uma indústria que processa os produtos que têm como origem a agropecuária. Professor, mas se ele estiver fazendo... Não, computador não é produto, não vem da agropecuária, pessoal. Né? As joias também não vêm da agropecuária. Né? É lá da mineração, né? Bom, aqui, pessoal, temos o economista francês, né? Malagasi, que sugeriu que para uma empresa ser classificada como agroindústria, ela, no mínimo, 25% do seu custo deve se originar de produtos agropecuários. Então aqui, pessoal, é uma questão mais de conceituação para separar, né? 25% deve ter origem, né? Deve ter origem na agropecuária. Né? Isso gerou, isso aí, pessoal, essa forma de classificar, né? Passou-se a ter, né? Uma classificação, uma grande quantidade de indústrias que passaram a ser classificadas como agroindústria, né? E aí nós temos nesses conceitos aí, nós temos frigoríficos, laticínio, esmagadoras de grão, né? Cotaníferos e por aí vai, né? Muita coisa por aí vai. Bom, aí nós temos diferentes medidas da dimensão do agronegócio, depende da classificação, né? Aqui, ó, depende da classificação como agroindústria. Né? Pessoal, seguinte, professor, mas por que o senhor está falando isso? Olha, porque o tratamento tributário, né, e contábil da agropecuária, das empresas que estão relacionadas à agroindústria, é diferente do tratamento que é dado para as demais indústrias. Aí, ó, nesses cálculos da dimensão do agronegócio no Brasil,
tem-se considerado agroindústria até a terceira transformação, por exemplo, até a terceira transformação, por exemplo, indústria de celulose, de papel, artefatos de papel, indústria de fiação, tecelagem e vestuário. Então, um exemplo. Até a terceira transformação. Então, vamos pegar lá o seguinte, olha. Nós temos lá a produção de algodão na agricultura. O algodão vai para o processamento de transformação em fio. Aí se forma o tecido, né? Formando o tecido, ele vai para a produção lá da calça jeans, né? Confecção. E aí ainda está enquadrado num conceito de agronegócio. Então, importante isso aqui, é importantíssimo saber isso, pessoal. E aí, nós temos aí, ó, alguns exemplos, né, do terceiro segmento. Aí um frigorífico de aves, e aí uma fábrica de suco. Ô, professor, eu não sabia que a fábrica de suco está dentro desse contexto de agronegócio também, tá? Está dentro desse contexto aí. Bom, e agora falta a gente conversar com vocês a respeito do terceiro segmento, que é a distribuição, né? No segmento de distribuição estão incluídos aí, né, tanto os produtos, os produtos de origem, né, da agropecuária, como também os produtos originários da agroindústria. Então aqui nós podemos dizer que estão incluídos aqui. Opa, aqui ficou feio demais. Vamos pegar. Estão incluídos aqui, ó, os produtos agropecuários e os produtos agroindustriais. E a distribuição ela pode ser decomposta em atacado e varejo. Todas elas, né, estão voltadas para o mercado interno. Também nós temos aqui a destinação do mercado interno com o mercado externo. Então, nós temos aqui, lá na distribuição, temos o atacado e o varejo. O atacado, pessoal, é aquele que vende a grosso, só vende a grosso, né? E o varejo são os supermercados, as pequenas lojas e tudo mais, tá? Também nós temos que a distribuição ela pode estar focada no mercado interno, como também pode ter um foco para a destinação do exterior, né? Exportação. Como exemplo aí de empresa de distribuição, nós temos os supermercados, os atacadistas de cereais, as trades exportadoras, as transportadoras, os postos de gasolina, tudo está enquadrado aí nesse conceito do quarto segmento do agronegócio. Ok? Pessoal, dúvidas até aqui? Olha, eu vou mostrar algumas fotos para vocês aí, ó, supermercado, lá o porto e tal, né? Nathaniele Souza, um alô para a galerinha de São João da Canabrava. Eu pensei que ela fosse Santo Antônio, é São João da Canabrava, né? Faltou o J no meio ali no IPTV. São João da Canabrava, né? Vamos lá, oi Michele, oi Danilo, oi João Carlos, Vitinho, Rauane, Maria Alane, Fernando, Ana Paula, Redvilson, Joseane. Bom, estamos aqui, né, com vocês, né? E é muito satisfatório assim. Só pergunta aí, Nathalie, como é que estão aí? O pessoal está entendendo direito, está com dúvida? Como é que é esse negócio aí? Já pensou assim, né? Na provinha que vocês têm, né? Peço para vocês fazerem o quê, ó? Uma definição de agronegócio e como está divididos
os segmentos. Né? Estão entendendo bem direitinho? A turma aí de São João da Canababa, de Santo Antônio de Lisboa também. Aí, estão entendendo direitinho o conteúdo? Pessoal, se tiver dúvida, não deixe para depois, tá? É importante ter esse entendimento agora. Vou mostrar aqui para vocês, né, um exemplo da cadeia produtiva da soja, para que a gente possa entender melhor, né? Então, olha aqui. Nós falamos dos 4 segmentos, então agora vamos entender dentro de uma cadeia de um produto específico. Tá? Aqui nós vamos ver dentro do produto, né, a cadeia produtiva da soja no Brasil. Tá? Então nós temos aqui o seguinte, olha. No segmento 1, nós temos as máquinas, os equipamentos, sementes, a indústria de defensivos e fertilizantes e outros que podem estar relacionados no processo produtivo. São os fornecedores da agricultura. No segmento 2, nós vamos ter os agricultores, né? Ou seja, a produção dos grãos. Né? Bom, saindo da produção dos grãos, nós vamos para o terceiro setor, que é a distribuição. E aí nós podemos ter aqui, ó, cooperativas, cerealistas ou trades, né? Aqui, pessoal, depois eu explico esse negócio de mercado aqui, né? Aí temos aqui também, já no segmento 3, as esmagadoras, né? As esmagadoras, ou seja, produção de farelo e óleo. Tá? Temos também a indústria de ração, a indústria de óleos e derivados e outras indústrias, né? No segmento 4, nós vamos ter o atacado e o varejo. Veja, pessoal, que quando nós estamos colocando aqui os cerealistas, né, em cooperativas, os trade-offs, veja que nós estamos colocando aqui que as trade-offs trabalham negociando no mercado de balcão, ou seja, venda desses produtos na Bolsa de Mercadoria e Valores. Então, são vendas antecipadas da produção. E temos também o mercado de lotes que são vendidos também em Bolsa de Valores, né? Na Bolsa de Mercadoria e Futuro. Né? Aqui, pessoal, as setinhas pretas, né, estão direcionadas ao mercado, né? Ao mercado externo. Então, nós temos aqui essa setinha aqui, destinada ao mercado externo. E a setinha preta, todas elas direcionadas, aqui, ó, todas elas direcionadas para o mercado interno, tá? Beleza? E aí, pessoal, podemos construir aí também uma cadeia produtiva, por exemplo, do leite, leites e derivados. E aí nós vamos ter produção de vacina, medicamentos, não sei o que e tal, construção de currais e tal, né? Aí depois nós vamos ter a própria produção do leite mesmo, que é a criação dos animais e extração do leite. E aí pode ir para cooperativo, ou aqui não é mais, não é que chama aí, cerealista, mas vai ser ali já mais uma indústria de laticínio, um distribuidor de laticínios. Temos aí a produção considerando do queijo, do leite, nós vamos ter produção de margarina, de manteigas, queijos, etc., iogurte e por aí vai. Né? Esses produtos também são destinados à exportação e muitos deles negociados em Bolsa de Valores também. Tá? E lá, as indústrias e vai para o atacado, o varejo, esses produtos. Bom? Então aí vocês podem imaginar agora, né, partindo de determinado produto, construir uma cadeia. Né? Vocês podem pegar aqui, por exemplo, a cadeia, eu fiz da soja, mas vocês podem fazer do milho, do arroz, do feijão. Tá? E aí vai ficar mais fácil para vocês compreenderem esse conceito de agronegócio. Tá? Bom, agora nós precisamos conversar um pouquinho com vocês a respeito da importância, né, tanto da agropecuária e do agronegócio na economia brasileira. Primeiro nós temos que fazer um questionamento, né?
é, de como se pode medir o nível de atividade em uma economia. Para que a gente possa compreender isso aí, nós precisamos questionar sobre como se pode medir o nível de atividade em uma economia. Bom, partindo disso, né, pode-se determinar que a importância da agropecuária e também os demais setores da economia brasileira e também reconhecer a importância do agronegócio na economia brasileira. Vamos ver aqui as medidas, né, da atividade econômica. O tamanho da economia brasileira, né, hoje está enorme, né? Percebe-se que produz uma série de bens, produtos. Então a economia brasileira, né, atualmente, né, produz uma série, né, e que são mensurados por unidades físicas diferentes. Aí nós temos aí que pensar o seguinte: como somar, né, bens e serviços nas suas unidades físicas? É possível somar um automóvel com quilos de arroz? Hein? É possível? Pessoal, aí vamos ver lá nos conceitos, vocês não sei, então vão fazer contabilidade, mas lá nos conceitos de contabilidade se existe um valor, né? Bom, considerando os produtos medidos na unidade física, né, faz sentido somar, né, carros com corte de cabelo. Aqui vamos marcar isso aqui diferente, né? Vamos pegar aqui diferente. Vamos marcar aqui só. Aqui é o seguinte, ó, né? Somar bens e serviços, né? E aí, ó, outra aqui, né? Somar carros com corte de cabelo, automóvel com arroz. Bom, para que a gente possa fazer essa soma, pessoal, né, para a gente poder ter a avaliação econômica, nós temos que usar os valores monetários. Nós precisamos somar, estabelecer quais são os valores monetários desses bens e serviços. No entanto, né, os bens e serviços, né, elaborados na economia são classificados em finais e intermediários. Então, né, são classificados em intermediário. Essa distinção nos leva a dois conceitos de atividade na economia. Por isso, aqui, nós fizemos aqui agora dois sentidos. Bom, aí vamos colocar aí para vocês bens e serviços finais e bens e serviços intermediários. Ô professor, que negócio é esse bens e serviço intermediário? Vamos supor o seguinte. Olha. Nós temos trigo. A partir do trigo ou mandioca, nós produzimos a farinha. Aqui, no caso, farinha de trigo. A partir da farinha de trigo, aqui um bem intermediário, nós temos um bem final. Então, aqui ó, nós temos aqui intermediários e finais, né? Aqui a farinha algumas vezes passa a ser intermediário, né? Quando nós falamos de bens e serviços finais, é aqueles que são consumidos diretamente pelas pessoas ou exportados. Já os bens e serviços intermediários são aqueles que estão utilizados no processo produtivo de outro bem ou serviço que pode ser final ou intermediário também. Né? Beleza? Então, nós podemos ter, a partir do trigo, nós podemos ter a farinha de trigo, ter os alimentos. No caso da mandioca, nós podemos ter a farinha de mandioca e a partir da farinha de mandioca fazer o pirão.
E assim vai, tá? Um exemplo aí para vocês, né? Já até comentamos, né? O trigo e a farinha são bens intermediários, porque eles não são bem finais. Eles são utilizados em processos produtivos. Então, a soma dos valores monetários dos alimentos produzidos, com base na farinha de trigo, e os valores monetários da farinha de trigo produzido e os valores monetários do trigo produzido estarem computados, né, 3 vezes. Por quê? Bom, aqui, pessoal, temos que entender o seguinte, né? Para que não haja duplicidade de informação, voltando aqui para vocês, né? Olha aqui, ó. Nós temos aqui que o trigo custa 5. A farinha custa 8 unidades monetárias. E o alimento, 10. Veja, pessoal, que aqui nós temos que, na farinha de trigo, está incluído o preço do trigo, mais o trigo, mais o procedimento de produção da farinha. E assim, nós temos aqui o nosso alimento também. Beleza? E aí, a partir desse exemplo, nós podemos achar o nosso valor bruto de produção, que é exatamente a soma desses itens. Bom, pessoal, vamos fazer o seguinte, nós vamos dar uma pausa aqui, eu vou retornar, né, nesse exemplo aqui da farinha, e na próxima aula nós vamos conversar com vocês a partir daqui, tá bom? Então, um abraço para vocês e até mais.